Caio e Adriana ficam parados, olhando para o céu. Um helicóptero descendo cada vez mais perto da ilha. Eles nem imaginam o perigo que está prestes a acontecer. Dentro do helicóptero, Renato está ao lado de um capanga. O piloto confere a altitude e avisa. Tudo certo, já estamos no local. Renato dá um leve sorriso e mostra o equipamento. A poderosa está aqui. O piloto responde. Então vamos nessa. Na beira da ilha, Caio franze a testa olhando para cima. Não é um avião. Adriana brinca sem perceber o risco. Não é super-herói, é um helicóptero, professor. Os dois se animam, começam a pular e acenar. Aqui, aqui embaixo. Lá em cima, Renato se aproxima da borda do helicóptero. O olhar dele muda, fica frio. Ele se senta na ponta, levanta o equipamento e mira nos dois. Adriana continua pulando sem entender. Aqui, olha para cá! De repente, Caio percebe algo estranho. Ele encara o homem lá em cima e puxa a Adriana com força. Corre! Adriana se assusta, olha de novo e entra em choque. O que é isso? Meu Deus, o que é isso? O helicóptero desce ainda mais. Renato não hesita. Ele mira e dispara várias vezes na direção dos dois. Adriana entra em desespero. Ela corre, quase caindo. Caio segura a mão dela e puxa para o outro lado da ilha. O helicóptero dá a volta, como se estivesse caçando, cercando os dois por todos os lados. Vendo que eles ainda estão escapando, Renato muda o equipamento. Tenta atingir de outra forma. O olhar dele está cheio de ódio. Caio e Adriana conseguem se esconder entre duas pedras grandes. Tentam recuperar o fôlego. Adriana, tremendo, pergunta: O que está acontecendo? Quem é esse cara? Como a gente vai sair daqui? Caio tenta manter a calma. Fica tranquila, eu vou dar um jeito. Mas por dentro, ele sabe que a situação é grave. Adriana começa a tremer ainda mais. O medo toma conta completamente. A visão dela escurece e ela desmaia. Caio se desespera. Adriana, ei, fala comigo. O barulho do helicóptero diminui. Ele pousa na praia. Renato desce junto com o capanga. Ele olha ao redor. Frio, calculista. Vamos vasculhar a ilha. Eles devem ter fugido. E se não fugiram, vão fugir agora. O capanga comenda. Testemunha é sempre perigosa. Renato fecha o rosto e fala baixo. 300 milhões de dólares estão expirando pela gente aqui. O piloto olha para Renato, desconfiado. Você marcou direitinho o lugar onde está escondido? Renato nem hesita. Claro que marquei. Ele sorri de lado, confiante. Eu vim aqui de noite, sei exatamente onde está a grana. Esse dinheiro não me escapa. O capanga cruza os braços. Sério, é melhor mesmo não escapar. Eu não deixei você usar todo esse equipamento à toa. Renato solta uma risada curta. Quem tá comigo, tá com Deus. O olhar dele endurece. Agora, vamos atrás daqueles dois. Enquanto isso, na delegacia, as maiores vítimas de Renato começam a chegar, uma a uma. O clima é pesado, cheio de revolta e dor acumulada. Mariana é a primeira a sentar. Ela respira fundo, tentando se controlar, e começa a contar tudo. Tudo o que sofreu nas mãos do próprio marido. O delegado fica chocado. Mas por que seu marido colocou a senhora naquela clínica? Mariana aperta as mãos, tremendo, porque ele queria me destruir. Eu sabia demais. Coisas da vida dele que ninguém podia descobrir. Ela engole seco. Ele queria que ninguém acreditasse em mim. Eu descobri várias coisas ilegais que ele fez. A voz falha. Eu vi o Renato se livrando de duas pessoas, Franklin e Guida. A Guida trabalhava com ele, na do Carmo. Eu e o Jonas vimos tudo. Vimos quando ele acabou com ela. O delegado fecha o punho, indignado. Jonas é o próximo. Ele se aproxima, firme. Eu trouxe uma testemunha, o caseiro do sítio onde morava o tal Vicente,
um dos homens que o Renato tentou apagar. O caseiro se senta, nervoso. Doutor, o Renato sabia que o Vicente não aguentava a bebida. Mesmo assim, levou uma garrafa para ele. Depois, jogou o carro com o Vicente dentro. Ele balança a cabeça, assustado. Esse homem é muito ruim. Chega a vez de Ângela. Os olhos dela estão cheios de dor. Minha irmã mais nova se envolveu com ele. Ele dava dinheiro, muito dinheiro. Ela se apaixonou e acabou morta por um fio de nylon. Ela respira fundo, com raiva. Por isso eu ajudei o Jonas. Trabalhei na casa daquele monstro, esperando o dia de fazer justiça. Por fim, Paulinha se senta. O delegado já está revoltado. Por que vocês não denunciaram antes? Ela responde, cansada. Eu tentei, mas só encontramos barreiras. Disseram que não havia provas e os casos foram arquivados. Jonas se aproxima novamente. Nunca conseguimos uma prova concreta. O Renato sempre foi esperto, cuidadoso demais. O delegado perde a paciência. Dessa vez a polícia falhou. E falhou feio. Ele se levanta, decidido. Agora acabou. Vamos encontrar o Renato Maia, custe o que custar. Na ilha, Renato e o capanga já estão cavando. A pá bate na terra repetidas vezes. O buraco começa a se abrir. Ali, escondidos, estão os 300 milhões de dólares. Não muito longe, Caio se aproxima devagar, com Adriana ao lado. Os dois fazem o máximo de silêncio. Ele observa, desconfiado. O que será que ele está cavando? O coração acelera. O perigo está perto demais. Caio olha para Adriana, preocupado. Melhor a gente sair daqui. Adriana também sente o medo subir. Ela olha para Caio e concorda. Sem pensar duas vezes, os dois saem correndo dali. Mais atrás, Renato e o capanga continuam cavando. A pá corta a terra sem parar. O capanga olha em volta, desconfiado. Será que aqueles dois foram para o fundo do mar? Renato responde frio. Não tinha como escapar das rajadas que eu dei. O homem insiste. Não tem sinal nenhum deles por aqui. Renato dá de ombros. Melhor para nós. Ele enfia a pá mais uma vez, até que atinge algo. Um som diferente. Renato se ajoelha e puxa uma mala pesada de dentro da terra. Ele segura a mala como se fosse um tesouro. Os olhos brilham. Dólares. Tudo aqui. Deve ter até nota de 1000 no meio. O capanga ri, incrédulo. Eu nunca vi uma nota de 1000. Renato sorri, quase emocionado. Eu sonhei tanto com isso. Tudo o que eu fiz, tudo valeu a pena. Ele aperta a mala contra o peito. Agora é tudo meu. Tudo meu. O capanga corta o clima. Calma aí, camarada. E a minha parte? Renato olha para ele tranquilo demais. Claro. Pega aquela chave de fenda para mim, por favor. O homem se vira sem desconfiar. Vai até as ferramentas. E nesse exato segundo, Renato muda completamente. Ele levanta a pá e ataca. Um golpe, outro e mais outro, enquanto ri, frio, cruel. Que pena! Você nunca vai ver uma nota de 1000. Ela é linda, uma obra de arte. O corpo cai, imóvel. Renato pega a mala e começa a arrastar pela ilha, sem olhar para trás. Na praia, Caio e Adriana correm sem parar, desesperados. De repente, eles veem o helicóptero. Os dois se entreolham e correm ainda mais rápido. Entram às pressas. Caio vai direto para o banco do piloto. Ele respira fundo e liga a aeronave. As hélices começam a girar cada vez mais rápido. Adriana olha para ele preocupada. Você sabe pilotar isso, professor? Nesse momento, Renato surge carregando a mala. Ele olha para cima e vê o helicóptero subindo. O rosto dele se transforma em pura fúria. Dentro da aeronave, Adriana percebe a verdade. Caio não sabe pilotar. O helicóptero começa a perder o controle. Balança, gira, desce, sobe de novo. Os dois entram em pânico. Socorro! Lá embaixo, Renato grita desesperado.
Infelizes, voltem aqui! Não, não, não! De repente, um barco se aproxima da ilha. É Odete, vindo direto na direção de Renato. Ele arregala os olhos, surpreso. Meu Deus, não é possível. Renato corre e sobe no barco. Ele ri, aliviado. Odete, você foi perfeita. A essa altura, o helicóptero já deve ter caído. Ninguém sabe que eu vim para cá. Agora eu vou fugir desse país, sem problema nenhum. Ele olha para a mala, satisfeito. Afinal, quem é que tem problema com 300 milhões de dólares? Odete se aproxima e o abraça. Renato fica imóvel por um segundo. Depois afasta um pouco, olhando ao redor. Espera, o que é aquilo? Olha ali. Odete se vira, tentando ver. E nesse instante, Renato empurra ela. Ela cai na água, surpresa. Desesperada, tenta voltar para o barco. Mas Renato já liga o motor. Ele nem olha para trás. A última coisa que eu preciso para fugir desse país é uma testemunha. Renato nem olha para trás. Ele acelera o barco e deixa Odete para trás, sozinha, na água, sem qualquer hesitação, sem qualquer remorso. Na delegacia, Maria do Carmo recebe a visita de Gerson e Edu. Os dois se aproximam, tensos. Um deles quebra o silêncio. Maria, você precisa decidir. Qual de nós dois você escolhe? Ela fecha o rosto na hora. A irritação vem forte. Se vocês vieram aqui como amigos, para me dar apoio, eu agradeço. Ela encara os dois firme. Mas não me peçam para escolher. Eu não quero romance com nenhum de vocês. Podem desistir. Os dois tentam insistir, tentam mudar a decisão dela. Mas Maria do Carmo se levanta, decidida. Eu tô falando sério. Se um dia eu sair daqui, eu vou recomeçar minha vida, sozinha. Edu ainda tenta. Me escuta só um instante. Mas ela já virou as costas e vai embora, sem olhar para trás. Algum tempo depois, Caio e Adriana chegam na delegacia com Edu. Os três ainda estão abalados. Eles contam tudo, cada detalhe do que aconteceu na ilha. O delegado ouve com atenção e depois revela. Pelo que eu investiguei, a Odete ajudou o Renato a sair da ilha. Ela foi encontrada lá. Adriana leva a mão à boca, chocada. Meu Deus, ela parecia tão boa, tão inocente. Caio fala, sério. O Renato vai tentar fugir do país. Edu completa. Esse homem é perigoso. E também está mentindo no caso da Maria do Carmo. O delegado suspira. Quando a gente pegar ele, a verdade vai aparecer. Mas por enquanto, tudo continua como está. Já à noite, Renato é localizado, dentro de um carro, tentando fugir do país. E então começa uma perseguição. Várias viaturas atrás dele, sirene alta, tensão no limite. Renato olha pelo retrovisor e pisa fundo. Vamos, vamos, vamos! As viaturas se aproximam cada vez mais. Mais atrás, Paulinha e Jonas também estão na perseguição. Renato vira uma rua e dá de cara com uma barreira policial. Várias viaturas bloqueando tudo. Ele aperta o volante e sorri com desprezo. Se eles acham que vão me parar, estão muito enganados. Ele acelera ainda mais. Os policiais saem correndo da frente. Mas ele perde o controle. O carro bate em uma viatura e é lançado para o alto. Dentro do carro de trás, Jonas se assusta. Paulinha freia com tudo. Contra todas as expectativas, Renato sai do carro, vivo. Ele olha ao redor e vê uma plataforma de petróleo à frente. Sem pensar, ele toma uma decisão. Joga a mala cheia de dólares por cima da grade. Depois, começa a escalar. Consegue pular e sai correndo para dentro da plataforma. 3 policiais vêm logo atrás. Pulam a grade também. Eles pegam as armas e tentam atingir Renato à distância.
Do lado de fora, Paulinha chega com Jonas, ofegante. Ela olha a cena com raiva. Ai, que ódio! Se eu tivesse uma câmera agora, eu registrava tudo. Jonas observa tudo, aflito. A polícia está fazendo errado. Se eles acabarem com ele, quem é que vai inocentar a Maria do Carmo? Lá dentro da plataforma, Renato corre entre os tanques de petróleo, desesperado, mas ainda perigoso. Os policiais vêm atrás, tentando acertá-lo a qualquer custo. Renato pega o equipamento e se defende enquanto corre. De repente, ele olha para o maior tanque. Os olhos brilham, como se tivesse tido uma ideia. Sem hesitar, ele sobe as escadas. Um dos policiais atira e acerta a perna dele. Renato grita de dor. Cai em um dos degraus. Ai, não! Eu não posso parar! Não posso! Mesmo ferido, ele força o corpo e continua subindo. Do lado de fora, o delegado chega desesperado. Ele pega o megafone e grita: "Não atirem! Parem com isso! Se acertarem os tanques, vai tudo pelos ares!" Lá em cima, Renato finalmente chega ao topo. Todos olham em choque. O delegado tenta mais uma vez. "Se entrega, Renato Maia! Você está cercado!" Renato respira pesado, sangrando, fraco, mas ainda fora de controle. Ele ri, sem sanidade. "Ninguém vai me pegar! Ninguém!" De repente, ele começa a golpear o tanque onde está. Faíscas surgem e logo labaredas sobem. O fogo cresce rápido. O delegado, os policiais, Paulinha, Jonas, todos saem correndo, desesperados. Renato abre a mala e pega os dólares. Ele joga o dinheiro para o alto, como se estivesse celebrando. "Mamãe, eu tô no topo do mundo!" As notas voam pelo ar, misturadas com o fogo. E então, Renato dá o último golpe no tanque. Um clarão gigantesco explode. Uma onda de fogo toma tudo. A plataforma vai pelos ares, com Renato lá em cima. Silêncio depois do caos. Algum tempo depois, a cidade inteira fala sobre isso. Jornais estampam a notícia, em letras enormes: o fim de Renato Maia.